E amém, glória a Deus, boa noite a todos. Estamos no ar para a nossa edição da Palavra de Deus na Minha Boca, às quintas-feiras. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Nós propositamos em nossos corações durante o mês de janeiro ser realmente dedicado à Palavra de Deus na Minha Boca. E assim nós iremos proceder dando ouvidos àquilo que é a Palavra e não nos desviarmos do que o Senhor falou, antes permanecermos em ouvir mais, aprofundarmos, levarmos mais a fundo aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Mauro Livramento, que Deus te abençoe. Eu sou enviado do Senhor para te anunciar Cristo crucificado e aquilo que Ele realizou por nós. Diz a palavra em Salmos 109, manifesta a Deus tudo aquilo que já realizastes por nós. Tudo que Jesus fez, a Bíblia diz que está consumado e não pode voltar atrás. Amém? A Bíblia diz que pelo poder do sangue derramado naquela cruz, os nossos pecados foram expiados, o véu que nos separava de Deus foi quebrado. Temos hoje então em Cristo acesso pelo poder do sangue do Cordeiro. Sendo assim, a Bíblia nos exorta a sermos como Ele, porque Ele não veio para outra coisa, mas morrer por nós, para que aqueles que por quem Ele morreu possamos viver para Ele. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, no nome de Jesus. Romanos capítulo 5, verso 1, diz a Bíblia que somos justificados pela fé por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. Nessa noite eu quero ensinar-te, eu quero fluir contigo, eu quero que você alinhe com a palavra de Deus, para que você possa ouvir e reter aquilo que Deus falou com cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Amém e amém. Nessa noite tem a ver com o avanço pelo poder do Espírito Santo, com o avanço do reino dos céus, com o avanço do reino celestial, para que você possa fluir, você possa marchar. Muitas são as passagens que o Senhor está a colocar no meu espírito, como Nataniel, que o Senhor lhe disse, porque crês, porque te disse isso, crês, então na realidade, a partir de hoje, verás anjos subirem e descerem para ministrarem sobre o Filho do Homem. Então nós temos janelas dos céus abertas sobre as nossas vidas por meio do sangue do Cordeiro, para que então este mesmo Cordeiro, Jesus, sobre nós, anjos possam subir e descer. E a gente sabe qual é a atividade de anjos. Deus deu ordem aos seus anjos para cumprir sua palavra. Então creia que Deus está sobre a tua vida, subindo e descendo, subindo para levar nossas orações, descendo para cumprir a palavra que o Senhor colocou nas nossas bocas, aquela palavra que nós cremos, aquela que nos justifica, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. Temos por natureza o ensino genuíno das Escrituras para que você tenha uma fé não fingida, uma fé não adulterada, antes você creia e permaneça crescendo firme na palavra de Cristo, sem falsidade. Quero partilhar contigo nessa noite muita coisa do Espírito Santo. Porém, é necessário que o Espírito Santo flua e testifique no teu interior para que você continue a crer, para que você entenda a palavra de Deus na tua boca. Aleluia. É o Espírito Santo que vai testificar isso na tua vida. Amém? Há um louvor sobre o vale nos ossos secos. Nós vamos adorar o Senhor nos próximos 2 minutos sobre esse louvor. A Bíblia, este louvor é muito profético e muito bíblico, dizendo, profetiza Ezequiel ossos secos, filho do homem. E assim, nessa noite, você vai tomar esse tempo, adorar o Senhor, nesse louvor, abrindo o teu coração. Senhor, fala comigo, eu recebo a tua palavra, porque os ossos secos, na condição de ossos secos, eles não foram rebeldes à sua palavra. A Bíblia diz que Deus ordenou e as trevas não foram rebeldes à sua palavra. Então, à medida que você receber a palavra de Deus, que toda oposição, que todas as trevas não sejam a palavra de Deus na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite o Senhor é contigo. Abre o teu coração, 2 minutos que nós vamos tirar em adoração, porque nessa noite Deus quer levar cativo o valente sobre a tua vida, para que você seja o homem e a mulher que Deus ordenou, o homem e a mulher que nem a morte, nem o porvir, nem o presente pode te separar do amor de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos tomar esse tempo em adoração. Sobre o vale, ossos secos. Aleluia. Aleluia. Vocês não estão como... Aleluia. Sopra,
Aleluia. Vocês não estão com aleluia. Aleluia. Espírito de Deus neste lugar.
Aleluia. Pai Santo, nessa noite te dando honra e primazia, vem com o dom do Teu Espírito, obrigado pela Tua infinita misericórdia, que possamos, ó Deus, atentar à voz do Teu Espírito, retendo firme a confissão da fé, paralisando todos os enganos e mentiras do diabo, para que possamos ser levados, ó Deus, no poder do Teu Espírito. Sendo assim, nessa noite, ó Deus, manifesta aquele que opera maravilhas, que se levante no nosso meio. Que te levantes e quebrantes, ó Deus, todo o laço e todo o jugo de perversão. Toda a oposição à Tua palavra seja levada cativa. Declaramos, ó Deus, a prosperidade da Tua obra, a prosperidade e o avanço da Tua igreja, a prosperidade e o avanço da Tua glória no nosso meio, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, amém, amém e amém. Glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Abra comigo a tua Bíblia. Quero partilhar contigo, em função de uma palavra que o Senhor me deu, quero partilhar contigo nesta noite princípios espirituais que te capacitarão a discernir, a viver a vida que o Senhor tem para ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 8, Lucas, capítulo 8, nessa noite nós vamos nos mover em ensino e nos mover sobre o manto profético. Glória a Deus. Saiba que o Senhor Deus está no controle. Lucas capítulo 8. No versículo 1. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com as suas fazendas. Glória a Deus. Aqui nós temos uma passagem semelhante àquela de Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 9 e capítulo 10 no início, aonde o Senhor disse que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Igualmente, em 1 de Crônicas, capítulo 12, 1 de Crônicas, capítulo 12, aleluia. 1 de Crônicas, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: porque naquele tempo, de dia a dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. De dia após dia, vinham a Davi para o ajudar,
até que se fez um grande exército como um exército de Deus. No livro de Atos, no início da igreja primitiva, diz assim a palavra que diariamente, dia a dia, acrescentava o Senhor almas à igreja. No meu espírito, a convicção é inabalável. O testemunho do Espírito é real, é além de mim mesmo, de que o Senhor está a acrescentar os 7.000 que não se dobraram perante Baal, nem beijaram os seus pés. No meu espírito, há a convicção que através de muitos que vocês que me assistem, haverá uma multiplicação. Vós sereis mãos que Deus usará, pés que Deus usará, boca que Deus usará, ouvidos que Deus usará e olhos que verão a glória de Deus. Sinto convicção da parte do Espírito de Deus, uma realidade que se avizinha, um momento que nós aguardamos e que nós cremos, que nós profetizamos, que nós ordenamos a existência. E a Bíblia diz, se soubesse o tempo da tua visitação e quem te visitou. Há momentos que a gente crê, que a gente pede, que a gente ora, que a gente busca, mas podemos adormecer como aquelas 5 noivas tolas e não nos apercebendo do tempo que o Senhor ordenou está sobre nós. Assim foi quando o Senhor veio e os seus não lhe receberam. Mas nós que atentamos para a palavra do Senhor, cremos que o momento está sobre nós. Cremos que o momento se avizinha. Cremos que temos de preparar, firmar bem as nossas estacas, alargar bem as nossas estacas, porque certamente transbordaremos. Certamente viveremos a palavra do Senhor, veremos a sua glória. Não tem como retroceder, antes perseveraremos, perseguiremos, continuaremos a marchar até ao alvo. Não tem como renunciar à fé, não tem como deixar de crer, não tem como deixar de tomar posse para que possamos ver e viver dias que o Senhor nos prometeu. Glória a Deus. Então a palavra de Deus nessa noite para ti é para te capacitar, para que você seja participante desse dia, participante de um momento como esse. Está por vir, está a acontecer, já está sobre nós. Aquilo que a Bíblia diz, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Não precisamos ainda de ter fisicamente visto, nem ouvido fisicamente, mas o Espírito testifica no nosso espírito e assim temos a certeza dos dias que estão por vir e que certamente nós veremos esses dias. E o Senhor disse, aquele que perseverar até o fim, há necessidade de você guardar a tua fé, guardar o teu coração até que se cumpra aquilo que o Senhor prometeu. Para muitos, como Caleb, demorou anos, 40 anos. E há necessidade de perseverar ao ponto de que o tempo passe, ainda assim a gente tem a mesma força de lutar, porque a alegria do Senhor sobre nós é nossa força. E assim sendo, nós guardamos a palavra do princípio até o fim, porque certamente nossos olhos verão aquilo que o Senhor prometeu. E assim sendo, muitas das vezes, os cuidados da vida, os enganos das riquezas nos distraem diariamente. E o tempo vai passando e o Senhor que é fiel, o que nos prometeu, vai cumprir. Mas achará fé na terra o Filho do Homem? Achará Deus em ti fé para que Ele possa te levar aonde Ele te prometeu? E os cuidados da vida, os enganos das riquezas, sufocam a palavra de Deus. Esquecemos-nos aonde estamos, quem nos convidou, quem nos convocou e perante que promessa e quem prometeu. Nós nos colocamos de pé. Mas nós não somos daqueles que cansados desanimam, nós somos daqueles que cansados perseveram, aqueles que cansados são refrigerados, aqueles que com desânimo recebem uma palavra que conforta seus corações, que lhes edifica, porque não nos envergonhamos do Evangelho. Porque o Evangelho, Deus prometeu primeiramente a Abraão, dizendo, através de ti, benditas serão as nações, bendito através de ti serão os povos. Então nós cremos, nós retemos, contra a esperança nós cremos, contra a
as fraquezas nós cremos, contra as lágrimas nós corremos, contra muitas das vezes perigo de morte, nós continuamos a perseverar, crendo não no sucesso de um diploma, não no sucesso de uma carreira, mas no sucesso do cumprimento da palavra de Deus sobre nós, que nos levará a águas tranquilas. Então é tempo de nós recuperarmos força, recuperarmos visão, porque o Senhor não está a falar sobre coisas humanas, não está a falar sobre coisas do nosso umbigo, mas o Senhor está a falar daquilo que Ele prometeu. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Nessa noite, muitos são convocados a ouvir a palavra do Espírito, muitos são convocados a ouvir e pelo Espírito ser levados ao trono do Senhor, para que o Senhor te leve a águas tranquilas, para que você compreenda o propósito que dos tempos Ele anunciou desde o princípio, anunciou o fim. Está para se cumprir. Estamos a entrar nessa dispensação. Estamos a entrar na dispensação da era em que o Espírito Santo prepara a sua igreja e que o volume do som aumenta, aonde Ele soa a sua trombeta dizendo: preparem o meu povo. Porque Cristo está às portas. Há necessidade de realinharmos nossas perspectivas, as nossas expectativas com a mensagem de Cristo, com a mensagem do Senhor, com a mensagem de Cristo. E essa serpente ser arrancada do meio da igreja. Em 2007 fui levado até o Uíge, e no Uíge eu vejo uma águia no solo, na estrada, e com uma serpente verde na mão, e eu comecei a questionar-me: é muito estranho ver uma águia em terra. O que significa isso, Senhor? Passando 2 horas em oração, eu orava, a Bíblia diz no livro de Tito ou Judas: edificai-vos na vossa santíssima fé. Edificai-vos na vossa santíssima fé, orando em línguas, orando no Espírito, e assim por 2 horas me dedicando a orar, até que chegássemos ao local do destino. Eu fui orando: Senhor, abre os meus olhos, faz-me entender isso. E o Espírito Santo, assim que nós começamos a entrar sobre a cidade de Uíge, e o Espírito Santo me disse: a águia representa a visão espiritual, e aquela serpente representa a distração que abateu-se sobre o meu povo. Eis que eu me preparo para começar a arrancar este espírito de distração, à medida que eu restituo a visão espiritual sobre a igreja. 2017, 2018 fui levado em São Tomé numa visão, onde o Senhor me disse: eles não te receberão. E de repente o Espírito Santo, enquanto descansava eu ouvi sobre o meu ouvido a ser dito: manobras satânicas, manobras satânicas, manobras satânicas. E de repente, despertando de um profundo sono, abro os meus olhos e vejo um homem de branco inclinado sobre o meu ouvido, dizendo-me: manobras satânicas. Ao qual, abrindo os olhos, eu vejo uma serpente no quarto. E o Espírito Santo me disse: pela falta de temor que há neles, esses espíritos de manobras satânicas entraram no meio deles. E o Senhor começou a falar comigo: eu odeio divórcio, eu odeio divórcio, eu odeio divórcio. E à medida que o Espírito Santo começou a falar comigo, Ele foi me trazendo a alinhar meu ministério, minha vida, com os tempos e as épocas, como os filhos de Isacar, que entendidos nos tempos e épocas do que Israel deveria fazer. E diz a Bíblia que o povo, os seus irmãos, ouviam as palavras dos filhos de Isacar. Tendo ouvidos tu, não ouvirás? É tempo de entendermos. Muitos estão frustrados: Deus, eu ainda vivi isso, eu ainda não entrei naquilo, Senhor, eu não tenho aquilo, Senhor, eu quero aquilo. E muitos não sabem. A Bíblia diz em Salmos: a Moisés, Deus fez conhecidos os seus caminhos, mas o povo somente via as coisas acontecerem. Estamos no momento e na época em que, como Davi com os seus homens na caverna de Adulam, Deus quer treinar os teus braços para você estar adestrado para a batalha. O Senhor quer que você esteja preparado para crer, para a obra, e a obra é essa: que você creia na palavra de Deus. Não creia em substitutos, não ceda a covardias do diabo. Assim sendo, é tempo e é época do Senhor te revelar os seus caminhos, do Senhor te mostrar como agir, como permanecer, como prevalecer no mundo que jaz no maligno. Queridos irmãos, como ovelhas, Ele disse: vos envio no meio de lobos. Como ovelhas, vos envio para o meio de lobos. Como ovelhas, vos envio, disse Ele, no meio de lobos. Queridos irmãos, somos chamados a guardar a fé. A guardar a fé. Nos dias de hoje, o tema da fé
foi como uma chave usada para alcançar desejos dos seus corações. Muitas das vezes corações não renovados, muitas das vezes corações não quebrantados, muitas das vezes desejos de um coração ainda imundo, crendo em expectativas mundanas, expectativas carnais e não baseada na palavra que o Espírito Santo traz, a palavra de Cristo. Então, nessa noite, o Espírito Santo me permitirá, se Ele me permitir. Quero partilhar contigo algumas coisas. Eu quero como uma infusão, quero infundir em ti a fé do Filho de Deus. É assim como uma nuvem, a cobertura espiritual sobre a tua vida, para que você seja guardado para um tempo como estes. Porque se adivinham tempos difíceis neste sentido. Tempos em que será difícil discernir, será difícil entender. Não temas. Não temas, mas você precisa de ter teus olhos abertos, para você não ser confundido a crer em pensamentos que se dizem vir de Deus, mas como Senaqueribe, Deus não lhe enviou. Mas quando você resistir e ponderar na presença de Deus, o Senhor te revelará aquilo que é de Deus e aquilo que veio para te distrair. Aleluia. 2 de Timóteo capítulo 3, sobre tempos e épocas. 2 de Timóteo, capítulo 3, sobre tempos e épocas. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural e irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Destes, afasta-te. Porque são destes números que se introduzem pelas casas, levando cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Queridos irmãos, a palavra de Deus aqui é claramente nos últimos tempos. Nos últimos tempos levantar-se-ão homens dos tais que entrarão nas casas, referindo-se à igreja, e que levarão consigo mulheres cativas. A razão pela qual eu trago essa mensagem, porque o Senhor começou a falar comigo há 2, 3 dias, impressionando isso no meu espírito, para que profeticamente pudéssemos interceder, para que pudéssemos atentar, e situações às vezes que o Senhor permite-nos experimentar, para que depois Ele possa comunicar a mente de Cristo. Filipenses, Paulo disse: quero ser achado nele, não com as obras da justiça que vem da lei, mas aquela justiça que vem pela fé no Filho de Deus, e ter comunhão com os seus sofrimentos. Muitos de nós pedimos, Deus faz-nos crescer. Muitos de nós questionamos por que Deus permitiu os seus filhos passarem por isto ou aquilo. Mas o Senhor permite para que você possa entender. Nessa noite eu quero partilhar algo contigo, pessoal, que o Senhor usou para que Ele pudesse me levar a esse entendimento. Lucas, nós vimos, em Timóteo também estamos aqui a ler, semelhanças de homens e mulheres chamados para estarmos juntos para acompanhar Jesus nessa obra. Em Timóteo, ele diz, advertindo-nos, nos últimos tempos, homens infiéis aos contratos, estes homens presunçosos que entrarão para a igreja, quebrando essas alianças. Eu quero partilhar convosco algo pessoal, mas permita-me, na minha insensatez, partilhar convosco algo pessoal, porque assim o Senhor falou comigo através de algo que eu sei que vai te ajudar a ganhar maturidade e visão no Espírito. Faz 6 anos, no dia 1 de maio, que eu celebrei um contrato de arrendamento de uma casa. Por 6 anos, ou 5 anos e 6 meses,
aproximadamente. Foi um lugar onde não tivemos aflições, um lugar onde pudemos descansar, criar a minha família e manter-me estável dentro mesmo da minha casa como um altar para poder ministrar ao Senhor. E de repente, de modo injusto, o nosso contrato é quebrado. Existiu omissão e infidelidade da parte do senhorio da casa. Mas eu quero te explicar especificamente como aconteceu. Havendo celebrado o nosso contrato com a proprietária da casa, sendo ela solteira, ela ouviu dizer que era um pastor que iria alugar sua casa. E ela, como cristã, melhor lugar, melhores mãos para ela, um pastor. Mas quando ela se casa, o seu marido levanta-se e quebra, começando a fazer, criando, levantando situações que culminaram numa rescisão do contrato abrupta, aonde mereciam até ser levados a tribunal. Mas eu não levei a tribunal porque entendi a voz do Espírito Santo falar comigo no meio dessa situação. O que o Senhor começou a falar comigo, assim como no livro de Lucas, Jesus levantou mulheres para criarem espaço e sustentarem o ministério. Assim como Deus ordenou sua palavra em Salmos 68, e grande foi a companhia de mulheres que anunciaram, assim Satanás tem levantado homens dentro da igreja para se oporem à palavra que o Senhor ordenou. 2 de Timóteo capítulo 3 diz o Senhor: nos últimos tempos, tempos difíceis, em que homens com este tipo de características entrarão e levarão cativas mulheres nécias, relacionamentos, em que essas mulheres, cujas mãos era suposto suportar e sustentar ministérios, serão abaladas pela oposição achada em tais homens. Porque esses mesmos homens são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, além de um alerta para quem é solteiro, é imenso para quem é casado. Tanto para homens quanto para mulheres. Para que você, mulher, não caia nessas sorrateirices do maligno. E você, homem, não dê lugar ao diabo. Porque há um plano satânico. E quem tiver disponível, a Bíblia diz, o diabo anda ao derredor à procura de alguém que ele possa tragar. E assim a palavra do Senhor vai se cumprir no nosso meio. Muitas das vezes nós ouvimos ou achamos que é profético, ou profecia, quando alguém diz, assim diz o Senhor. Mas ignoramos o poder da palavra, sendo ela anunciada profeticamente. Ela é falada há tempos à frente. Ela é falada por coisas que ainda não aconteceram, ainda não se manifestaram. Então, habitue-se a ouvir uma mensagem e a tentar para quando vai se cumprir diante de ti. Esses tempos estão sobre nós. E o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, assim como o marido desta senhora, muitos homens estão a entrar dentro da igreja para cancelar, para se opor aos propósitos de Deus. Preste atenção ao ensino dessa noite. Jesus com os seus 12 de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Mas na retaguarda ele tinha uma companhia de homens, de mulheres. Não existia Paulo sem Fibe. Não existia Paulo sem Lídia. Era impossível Eliseu ser retido naquela cidade sem aquela mulher dizer, eu reconheço que este é um homem de Deus. Façamos espaço. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada para que ele, vindo a nós, se recolha no nosso meio. Há um espírito que vai entrar para dentro das igrejas, que vai fazer com que homens, jezebelicamente,
se oponham às suas esposas, que ouvindo a palavra de Deus, começam a ser atacadas com rejeição. Disse o Senhor: julgais que eu vim trazer paz, antes vim trazer a espada, pois o inimigo do homem será a sua própria família. Que homem é esse? O homem ou a mulher que a palavra de Deus for dirigida a ele. A Bíblia diz que Paulo, em Atos 9, ouviu o Senhor, mas os que com ele estavam nada perceberam. Daniel, somente ele ouviu a voz do Senhor, mas os outros acharam que um trovão, a quem a palavra de Deus é dirigida. É inevitável que depois da palavra haja perseguição. Alguém fez-me uma pergunta: pastor, por que nos dias ultimamente, se houve tanto de coaching, se houve tanto de coisas que nós não vimos na Bíblia, nós não ouvimos no passado? E a resposta ela é simples e ela é clara. Paulo disse: muitos, para não serem perseguidos, circuncisaram-se obedecendo a lei. Ou seja, nos nossos dias, muitos, para não serem perseguidos, pregam mensagens de acordo com os desejos dos corações dos povos, para que então não seja dito discurso muito duro. Mas nessa noite, abre teu ouvido, porque minha boca está aberta para falar contigo um discurso duro, sem receio, sem medo de perseguição. Antes, com toda a avidez, que o Senhor meu Deus use essa mensagem e limpe a sua seara. Que Ele limpe tudo que é impostor. E que a glória seja unicamente dada a Ele. Diz a palavra de Deus claramente: entrarão pelas casas, levando mulheres nécias cativas. Mulheres nécias, que aprendem sempre, não alcançam o conhecimento da verdade. O que a palavra de Deus nos diz? A Bíblia diz que Davi guardou toda a obra de Nabal. Que a cobertura espiritual de Davi, a cobertura do exército de Davi, protegeu a casa de Nabal. E Davi disse: nunca tiramos nada, nunca pedimos nada, tão somente pedimos que dês sustento ao exército. Sustentar o exército é sustentar a proteção sobre a sua casa. Sustentar o exército é sustentar a proteção, cobertura da sua casa. E pura e simplesmente, aquele homem levantou-se e perguntou: quem é Davi para que eu providencie para ele? Muitos há servos hoje que fogem dos seus mestres. Quem é Davi? E então Davi, ouvindo isso, levantou-se e tirou a espada, porque juízo foi declarado sobre a casa de Nabal. Abigail, porém, uma mulher com entendimento, veio a Davi com a provisão e disse: não se ofenda o Senhor o meu rei, porque louco é a interpretação do nome do meu marido. Abigail significa Abigail, a filha do pai, aquela que traz gozo ao coração do pai. E então Davi colocou de novo a espada. Porém, a Bíblia diz que Davi foi embora e a mão do Senhor se levantou e julgou Nabal. Me faz lembrar também em como Ananias incitou sua esposa Safira para mentir ao Espírito Santo. Homens tais, disse o Senhor: nessa noite eu partilho contigo o que o Espírito Santo falou comigo. Eu disse: Senhor, quando José foi vendido ao Egito, tua palavra foi que intentaram os homens para o mal, Deus intentou para o bem. E a resposta do Senhor foi: porém, homens deveriam se levantar e proteger, guardar suas mulheres, não lhes introduzir nas maldições. E o que nós estamos a ouvir, muitos entristecem o Espírito de Deus, agindo mal e endurecendo seus corações à medida que eles ouvem. Agindo mal e endurecendo seus corações e não endireitando os seus caminhos. Queridos irmãos,
O Senhor me livrará de toda obra má e me guardará dentro do seu reino celestial. Mas se o altar tem que ser fendido, que se fenda. Porque aquilo que causa tristeza ao coração de Deus. Muitos casamentos hoje são alvos, são simplesmente instrumentos do diabo pelo espírito da avareza. O amor ao dinheiro, o amor aos prazeres sem limites. Ezequiel, o Senhor lhe disse, filho do homem. Dizem eles, vamos ouvir a palavra do Senhor, mas eles não colocam em prática. Ainda que para ti sejas, para eles sejas como uma canção, alguém que bem tange, mas eles não as colocam em prática as tuas palavras, pois os seus corações seguem a sua avareza. Queridos irmãos, se você ouvisse os detalhes do incumprimento desse contrato, por uma questão de um ponto e vírgula, um marido que é cabeça, que devia proteger sua esposa, introduziu ela numa maldição, ao qual eu lhe chamei e lhe disse, não julgue que isso é submissão, porque a Bíblia diz, serão infiéis aos contratos. Eu lhe disse, você está a lançar uma família inteira em tempos de crise. Nem te menciono ainda como um servo do Senhor. Porque o mais triste é que ouvimos que isso são pessoas dentro da igreja. Você está a lançar pessoas numa situação desesperadora. Não há nem sequer temor ao Senhor para considerarmos nos nossos tempos amor ao próximo. E isso é o que eu te pergunto. O Senhor Deus te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Moça, você vai entrar mesmo numa relação que vai te fazer amaldiçoar teu pastor? Não serás tu amaldiçoada, tu e a tua geração? Tu e a geração que está, a descendência que virá após ti? E o Senhor disse, lembrem-se que se visito a maldição dos pais até a terceira e quarta geração, visito as gerações dos que me temem até 1000 gerações. Pense nas tuas gerações. Pense nas tuas ações, nas tuas palavras em torno da sua obra. Queridos irmãos, vemos coisas horríveis dentro do corpo de Cristo. Partilhava eu alguns aspectos hoje. A hipocrisia da igreja. De dizer, vamos pregar ao mundo que Deus lhes ama. Mas se eu te amar, se a minha alma se entrelaçar com a tua, como o de Davi se entrelaçou a de Jonatas, alguma coisa estranha. Se eu te amar, como no caso de Davi disseram que eram homossexuais, como no caso de Maria Madalena disseram, são amantes. Um povo perverso entrou dentro da igreja. Ou você se arrepende e alinha com a palavra do Senhor, ou você será julgado e será removido do caminho. Pois ninguém poderá impedir a obra do Senhor. E se você esposa é Safira, vão juntos. Mas se você é Abigail, o Senhor te safará. Mas a obra dele não pode ser paralisada. Hoje ouvimos lenga-lengas como o primeiro ministério é a tua família. Onde é que você vê isso na Bíblia? Não existe. Em 1 de Timóteo é uma carta pastoral. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo, Timóteo, não escreva às viúvas abaixo de 60 anos. E quanto aos pobres, quanto aos órfãos, cuidem os familiares da sua própria casa. E não tragam eles para sobrecarregar a igreja. Foi essa a orientação de Paulo. Em que eu não devo abandonar minha casa e levá-los à igreja para que a igreja cuide das necessidades quando eu estou aqui e apto para trabalhar com as minhas mãos e suprir as necessidades dos meus. Paulo fazia isso repositando a ordem que fora atropelada dizendo que a igreja cuidará.
Porque as ofertas e os dízimos servem para cuidar dos pobres e dos órfãos. Paulo disse, não se faça assim. E ele disse, ninguém é apto para cuidar da casa do Senhor, sem primeiro cuidar de sua própria casa. Então essa história com o ministério, família, o primeiro ministério, você ouviu aonde? Muitos púlpitos perversos, que falam também muitas outras coisas, que prestarão contas ao Senhor. Havendo dito isso, nós somos chamados, como está escrito, a ser luz do mundo, primeiro nas nossas casas, sal da terra nas nossas casas. Mas cuidado para você não falar coisas que o Senhor não falou, coisas que o Senhor não te ordenou. Onde muitos, posicionando-se pela fé em Cristo, perseguidos pelas suas casas, vêm outros lhe dizer, primeiro ministério é a família. E onde é que fica do outro lado? Que o inimigo do homem será a sua própria família. Cuidado para você não falar coisas que o Senhor não falou. Cuidado para você não ser achado a ensinar coisas que o Senhor não ensinou. Porque você vai prestar contas de tudo isso que você está a falar. Queridos irmãos, você honra a tua família, honra teu pai e tua mãe, ama teus irmãos, mas não adultere o Evangelho. Está no tempo e no momento de falarmos as verdades que são normalmente ofuscadas por pessoas que não querem ser perseguidas nem circuncidadas aos seus corações. E colocam-se no púlpito onde deveriam ser luz. Eles são trevas. Onde deveriam ser sal, conservar a fé. Eles permitem que a palavra seja bandalhada. Permita-me levar-te comigo a Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Olhando para o meu rosto, não pense que há ira dentro do meu rosto. Atente para o Espírito e você ouvirá misericórdia da parte do Senhor. Porque misericórdia quero, não sacrifício. Obediência quero, não sacrifício. Misericórdia é Deus te dá uma oportunidade de você rever teu coração, tua conduta, teus caminhos. No livro de Hebreus capítulo 10. Se algum homem se incomoda com essa verdade, você deve questionar qual é a sua idoneidade perante a fé. Se alguma mulher se sujeita à perversão de um homem, porque quando Pedro perguntou a Ananias foi julgado. Quando ele pergunta a Safira lhe estava a ser dada a oportunidade de não compactuar com a loucura do seu marido. A salvação é individual. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, e tanto mais, antes a demonstrando-nos uns aos outros, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os seus adversários. Quebrantando a lei de Moisés, morre sem misericórdia alguém só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho do Homem, o Filho de Deus, e tiver profanado o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito de graça.
Glória a Deus. Glória a Deus. Se você continuar a ler as Escrituras, diz no versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeiteis, pois, vossa confiança, que tem avultado galardão. Há uns anos atrás, o Senhor traz uma memória de uma jovem promissora dentro da igreja. Promissora. Era notório como Deus tinha preparado as suas mãos para trabalhar. Um grande auxílio no ministério. Mas eu não entendia a preocupação perversa de seu marido, que de tudo fez para tirar-lhe da igreja. Mas quando a notícia veio de que lhe levava para a bruxaria, inclusive na mata, entendi que ninguém se opõe à palavra por simplesmente se opor, a menos que ele seja ele mesmo oposto a Deus. E precisamos de atentar para o Espírito de Deus. Ouvimos às vezes falar de pessoas que oram profundamente para que Satanás não toque no casamento, para que ele não destrua o casamento. Glória a Deus. Mas usando uma passagem bíblica mal traduzida, Malaquias, que Deus odeia divórcio, passando a ideia que Deus tolera todas as abominações, que você tem que passar por todas as abominações, nunca se divorciando. Mas a Bíblia não falou isso. A Bíblia diz que Deus aborrece shalak, que é o abandono, o repúdio. Então Deus odeia aquilo que leva o divórcio. Ele não odeia o teu sofrimento. Perdão, não odeia o abandono do teu sofrimento. Ele odeia o que te faz sofrer. Ele odeia a tua humilhação. Ele odeia a perversão dita de um casamento que te faz ser afastado da confissão da tua esperança. É necessário realmente voltar a ler as Escrituras. Porque há muitas aflições em termos de casamentos. Então, quando nós ouvimos uma mensagem, você que sofre, você que tem problemas no casamento, então é apelativo, vamos lá, vamos lá. Eu lembro-me de ter ouvido alguém ter dito, no passado, minha mulher é que me dizia, vamos para a igreja. Pastor, quando comecei a ouvir a pregação, é mesmo a minha mulher hoje que não aceita que eu vá à igreja, que não aceita vir à igreja. Oh, mas era o que então? Quando se é falado dos desejos dos seus corações, você vai atrair essas pessoas. Mas quando se fala da palavra Cristo crucificado, você vai separar os que creem dos idólatras. Continue a querer, continue a perseverar. Pergunto por que esse evangelho foi transtornado, mudado, dando lugar a homens gananciosos e cobiçosos que entraram dentro do templo. E olha, nós temos que nos calar, porque a mulher segue o marido. Safira seguiu o marido dela para a cova. Vê bem, quando você usa fora do contexto. Intercedam por Luanda, é o que eu ouço o Espírito de Deus dizer. Intercedam por Luanda, dobrem vossos joelhos, levantem vossas mãos de madrugada, intercedam sobre Luanda, porque quando de joelhos vocês estiverem, estarei eu a andar com os meus pés sobre a cidade de Luanda. E eu que opero maravilhas, me moverei. Entenda, casa de oração é a igreja, não casamentos blindados. Isso nunca foi a mensagem. Não sou nada contra a fidelidade ou felicidade num casamento. Antes a favor. Antes a favor. Mas aquele que é selado pelo Espírito Santo. E nunca as perversões que nós estamos a ver e a viver. Querido homem, se Deus chamou tua mulher, não combata a tua mulher. Não, não vamos te chamar. Se Deus chamou tua mulher, não vamos te chamar. Mana moça, se você não é chamada, o teu marido é chamado, vamos chamar ele. Pai, se o teu filho é que é chamado, é mesmo o teu filho que nós vamos treinar. Pare de ser manipulador. Porque por detrás disso é Satanás.
A Bíblia de antes diz, já estou crucificado, não sou mais eu quem vivo. A vida que vivo, vivo baseada na fé do Filho de Deus. Todo escárnio será exposto ao ridículo, porque a palavra do Senhor triunfará. Todo escárnio será exposto ao ridículo. Quero partilhar coisas contigo, são necessárias você ouvir. Mulheres, resistam tais homens pela palavra. Resistam tais homens pela palavra. Pais, ensinem os vossos filhos na palavra do Senhor. Mulheres, resistam tais homens pelo ensino, pela declaração da palavra. Entendam a palavra do Senhor. Querida irmã, querido irmão, você não é chamado a casar para depois criar divisão entre o pastor e a sua ovelha. Porque aquele que não junta comigo espalha. Quem te enviou? O Senhor revelará. Porque nós estamos mesmo a dobrar o joelho, Senhor, a tua igreja tem que ser edificada. Tua obra não pode parar. A tua obra não pode ser paralisada. Atentemos nós para a palavra do Senhor. Homens corruptos que dizem sim suas mulheres, mas viram para o pastor, não. Dizem sim nas moças, que as moças dizem, Deus está a operar. Ele não está a operar, ele está a te enganar. Porque nenhum homem precisa de chegar a um pastor para te conquistar. Ou seja, você não precisa. Um homem de joelhos no chão é o que você precisa. Queridas irmãs, literalmente, não siga nenhum louco para a sua morte. Antes disso, ele aprendei de mim. Eu sou manso. Aprendei de mim, eu sou humilde. E pare com esses pensamentos, porque essa mensagem divide casamentos. Pastor, o que Deus ajuntou, o homem não separe. Tem a certeza que foi Deus que ajuntou? Mas casaram na igreja, tem a certeza que foi Deus que ajuntou? E aquelas moças que chegaram com cartas, pastor, vê o que o meu marido fazia de bruxaria antes de eu lhe conhecer. Afinal, eram essas práticas que ele fazia, para que eu pudesse ter uma mulher. Queridos irmãos, atentemos para a obra do Senhor. Não desfaleça. Preservar aquelas ruas da tua cidade, para que elas não sejam lugar onde sangue seja derramado. Prega o Evangelho. Aquelas ruas dos nossos escritórios, prega no Cristo. Não tem. Nessa noite eu quero falar algo que é profundo. Cansado de receber homens sofrendo, chorando. Pastor, só casei. Que aquilo? A moça que orava deixou de orar. É a que começa, a que se levanta a fazer problemas. Cansado de ver mulheres embaraçadas, complicando suas vidas. Porque os homens que deveriam lhes proteger, lhes introduzem na desonra e produzem maldição. Atente para a palavra do Senhor. Porque Ele é com aqueles que lhe temem. Glória a Deus. Aleluia. 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 Queridos irmãos, eu acredito que há ruído, que as pessoas estão a reclamar. Eu vou deixar de pregar até que o ruído seja. Amém. Para que você não perca a mensagem. Obrigado por terem avisado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Faça-me saber se já está. Glória a Deus. Aleluia. Corrabalarabacus. Aleluia. Eu ouço que ainda há ruído. Não. Glória a Deus. Ruído me fez parar. Até que seja afastado. Seja afastado todo ruído em relação à palavra de Deus na sua vida. Todo aquele homem que se levanta para criar ruído na tua vida espiritual, ou ele se arrepende ou o Senhor lhe leva.
Assim seja todo laço e manobra satânica que representa ruído na tua vida. O Senhor te livre. O Senhor te liberta de todo jugo. Queridos irmãos, Cristo não te libertou para você ser subjugado de novo numa escravidão, em nome do Senhor. Ele disse: vós sois minhas testemunhas. Vós sois minhas testemunhas. Vós sois todas testemunhas. Vocês que são solteiras, que a graça que está sobre mim, à medida que eu estendo minha mão, te acompanho na paragem do táxi, na mesa de um restaurante, na loja de um shopping center. E essa mesma graça que está sobre ti abre teus olhos para ver as intenções ocultas de todo ruído, de tudo aquilo que vem causar ruído na tua comunicação com o Senhor. Veja, irmão, quem no mundo era casado antes de conhecer Cristo e entrou para Cristo, são gratos, celebram a Deus a oportunidade de serem salvos. Muitos, sendo solteiros dentro da igreja, aliaram-se a homens cuja pergunta é: qual é a comunhão de Cristo com os filhos de Belial? Qual é a comunhão, a aliança entre Cristo com homens inúteis nas coisas de Deus? O Senhor te livra de todo ruído, de todo embaraço. Você tenha liberdade de amar e de ser amado. Você seja curado de toda desconfiança. O Senhor tem um propósito e esse propósito vai se cumprir. Queridos irmãos, deixa-te contar, terminando nessa noite, a vida de uma grande mulher de Deus. Propus esse ano te trazer a história da igreja, falar de homens, mulheres de Deus. E ontem numa visão eu vi vários retratos, vários quadros em filas. E um deles se iluminou e o Senhor me disse: ensina-lhes a imitar a fé desses homens que alcançaram. Kathryn Kuhlman, uma grande mulher de Deus, que no auge do seu ministério, alguns irmãos vieram ter com ela e lhe avisaram: cuidado com esse homem. E ela dizia: ele é evangelista. Cuidado com esse homem, diziam. O Espírito Santo nos mostra que há alguma coisa estranha nesse homem. Uns lhe disseram: ele é casado, lá tem 2 filhos numa cidade, tem problemas financeiros, de dívidas. Cuidado com esse homem. Afinal, aquele homem só quis se aproveitar do auge do seu ministério. E ela, infelizmente, desobedeceu o Espírito Santo. Infelizmente. E por 2 anos durou aquela relação que terminou aquela catástrofe em que anulou o ministério dela. Kathryn Kuhlman ficou solteira ou separada por 7 anos. 7 mais 2, 9 anos depois, Kathryn Kuhlman voltou para o ministério. E uma das coisas que Kathryn Kuhlman disse que me marcou profundamente, no meio de uma pregação, ela disse: silêncio, silêncio, silêncio. Ela disse: parem de entristecê-lo, pois ele é a única coisa que eu tenho. E ela começou com lágrimas a pedir que não entristecessem o Espírito Santo. Kathryn Kuhlman, ela disse: eu morri há muito tempo. Uma mulher poderosamente infundida pelo Espírito de Deus. Uma mulher poderosamente usada por Deus. Satanás usou essa manobra de um relacionamento, manobras satânicas, porque ela não teve temor ao Senhor, ela não reconheceu o Senhor. Temor ao Senhor, a consciência de que Deus estava lá para lhe guiar. Então diz a palavra de Deus: livrem-se da consciência das obras mortas que te impedem de crer. Consciência das obras mortas é a consciência da lei. Com esses argumentos: ninguém é perfeito, pastor, vamos orar, Deus vai operar. É assim que você está a caminhar para o forno que vai te cozinhar.
Depois não chora, não reclama. Homens que vêm ter comigo, pastor, com essa mulher nunca vou conseguir cumprir meu ministério. Mulheres que vêm e suspiram sem correr uma maratona, cansadas, por causa desses julgos desiguais. Cuidado! Eu estou mesmo a anunciar, cuidado! Cuidado com esses relacionamentos, cujo objetivo é simplesmente te afastar da comunhão de Deus. O lugar que era teu na presença de Deus, o indivíduo, a indivídua começa a usurpar. Aonde era você que vinha para a reunião, agora ele quer aparecer. E como é? A mana? Não, a mana está lá em casa. Mas pastor, vinha, não somos um. Para-se fora. Essa é a minha linguagem. Queridos irmãos, não vamos confundir. Ou você é selado pelo Espírito Santo, ou nós não queremos confundir a obra. Temos urgência. Ainda há espaço para mais um. Ainda há espaço para mais um. Ainda há espaço para mais um. E não diga, o pastor tem inveja do nosso amor. Mana, nós dois contra o mundo. Nós dois contra o mundo. Não caia nessas coisas. Isso é Satanás, igreja. Isso é Satanás. Eu quero terminar com a história de uma mulher na Romênia. Aos meus amigos que são familiares da Romênia. A história de uma mulher na Romênia que na sua juventude dedicada a pregar o Evangelho. Aleluia! Ela pregava, olha o gozo no meu espírito, olha o gozo no meu rosto. É disso que eu me refiro. Ela é dedicada a pregar o Evangelho. E o autor desse livro diz que a polícia secreta que era contra a igreja na altura sabia, tinha os registros que ela era uma jovem cuja a sua vida na universidade era dedicada a falar de Cristo para os outros. Mas eles armaram uma cilada para ela, mas deixaram um momento para que aquela cilada fosse mais dolorosa, mais violenta. E no dia do casamento, quando ela sobe para o altar, vestida de noiva, entraram eles e ela virou e olhou e sabia que eles tinham vindo lhe prender. E o que é que ela disse? Que agradou Deus lhe ter como alguém que padecesse pelo noivo dela celestial. Ao qual ela olhou para o noivo dela na terra e sorrindo, aceitou ser levada. Todos eles em pânico, porque sabiam o que era feito com mulheres nessas condições. Alguns anos depois, veio ela toda arrebentada, toda destruída, mas o testemunho foi exatamente o mesmo. De ser achada digna. No momento em que nós removemos do nosso credo, padecer com ele, todas as falsas doutrinas vão entrar. Que o meu Deus te abençoe, mas que o meu Deus levante homens e mulheres que não se prostraram perante Deus. Eu digo uma coisa para minha esposa: me encontrastes no altar. Me encontrastes no altar. Ou te juntas, ou eu não te acompanho. Me encontrastes no altar. Que você imite minha fé. Que você imite minha fé. Que você, como homem, seja um líder. Nenhum homem que ama sua esposa leva ela para um motel para lhe dizer não em nome do Senhor. Ei! Vamos recuperar a mente de Cristo. Pare de envergonhar vossas esposas. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. E ricamente te encoraje. Pai, eu te louvo e te agradeço porque essa é a tua palavra, não vai voltar atrás. Limpa a tua igreja, assim como um homem sacode uma árvore, sacode tudo que está oculto, caia por terra, seja exposto. Porém, prepara a tua noiva. Livra a tua noiva da amargura, coloca o amor como selo nos nossos corações e que possamos nos mover sem vergonha para a edificação e não destruir ninguém, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Terminando minha mensagem aqui, queridos irmãos, eu quero partilhar e deixar Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Aleluia.
Há uns anos atrás eu perguntei a um pastor, será que estamos a preparar uma igreja apta para a perseguição? E ele me disse, pastor Mauro, estás a exagerar? Eu disse, estou. Dias depois, quando a igreja começou a ser perseguida, ele olhou para mim e eu lhe perguntei, estou a exagerar? Ninguém te engana com palavras persuasivas. Te dirão paz, mas não tem nenhuma paz. A menos que você se reconcilie e seja selado com o Espírito Santo. No livro de Hebreus, capítulo 10, queridos irmãos, no versículo 23, retenhamos firme a confissão. Quando você vai olhar para aqueles que são médicos que estão aqui, aqueles que são trabalhadores da área da saúde, vocês facilmente entenderão o que eu estou a dizer. Hebreus capítulo 10, no versículo 23, retenhamos firme a confissão da fé. No grego, no texto original, a palavra confissão ou profissão é um termo traduzido em português como homologia. Homologia na biologia, e nesse caso na medicina, tem a ver com membros semelhantes, a semelhança dos corpos. Homologia. A Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele seja homólogo, semelhante. Retenhamos firme a confissão. Quando Jesus foi chicoteado, crucificado, tentado no deserto, nos ensinou como ser semelhantes a Ele, declarando o que está escrito até o fim, permanecendo firme nas Escrituras. Entenda a palavra de Deus. Eu e tu somos chamados a confessar Cristo. O que significa confessar Cristo? Eu confesso Cristo, eu confesso Cristo, eu confesso Cristo. Não. É ser homólogo, é exercer as mesmas pastas, é exercer a mesma função, é ter a mesma mente, ter o mesmo coração, ter a mesma inclinação. O filho nada faz senão o que ele vê o pai fazer. Seja homólogo de Jesus. Mana, se o camarada não é homólogo de Jesus, ele é homólogo de quem? Moço, se a moça não é homóloga de Jesus, ela é homóloga de quem? Você já responde. Você não pode me dizer que alguém que age nas trevas é parecido com Cristo. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Retenha firme a tua profissão. Qual é a tua profissão como cristão? Ser parecido como Jesus, agir como Jesus, andar como Jesus, fazer o que Jesus fazia. Aleluia! Qual é a tua profissão em Cristo? Ser tal e qual, Romanos 8, verso 29. Fomos predestinados para ser conforme, semelhantes, homólogos ao Filho. Que maravilhoso entendimento a palavra nos traz. Que o Espírito Santo ilumina os nossos olhos no meio de uma confusão. Mas Ele nos chamou para ser como Ele era, dedicado na seara, de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Portanto, eu te digo, levanta-te e ajuda-me nessa grande obra. Levanta-te e ajuda-me com as tuas mãos, com a tua fazenda. Envia-nos para fazermos essa grande obra. E paremos de tentar e resistir ao Espírito Santo, dando ouvidos a loucos, não seguindo aquele que vai para a sua sepultura. Atentem no nome de Jesus. Eu tenho estado a falar, eu preciso de ajuda. Esta é uma grande obra. Não posso fazê-la sozinho. Contamos convosco pela direção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Domingo estamos juntos. Glória a Deus. Ore por mim. E à medida que você orar por mim, à medida que transbordar a unção de mim, também virá sobre ti. Sendo eu tua cobertura espiritual, você está coberto e Satanás não pode te tocar. Não temas. Não temas. Não temas. Você é chamado a ser homólogo de Jesus. Seja meu homólogo. E à medida que você for meu homólogo, você será homólogo daquele que me enviou, daquele a quem eu imito.
Amém e amém. Que maravilhoso entendimento. O Senhor Jesus te guarde. Glória a Deus. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito